Prezados cerimoniários, coroinhas, meus amados irmãos, estamos já no mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora Aparecida, é o mês do Rosário, é o mês de Santa Teresinha do Menino Jesus, é o mês de São Francisco de Assis, portanto é um mês importante. Hoje, dia de São Francisco de Assis, o Papa, lá em Assis, na cidade de São Francisco, está lançando uma nova carta encíclica. É a carta que o Papa periodicamente manda para o mundo todo. E essa carta ele usou como nome uma frase de São Francisco de Assis: Fratelli tutti, todos os irmãos. Lembrando que todos nós somos irmãos, porque criados, e mais ainda porque filhos de Deus na igreja. Ele quer ensinar toda a humanidade a se tratarem mutuamente como irmãos. Muitas vezes a gente se trata um ao outro como os inimigos, por isso que vem as guerras, as brigas, as perseguições. Então o Papa, também como autoridade para o mundo todo, como chefe de Estado, está lembrando a todos que somos irmãos, daí vivermos em paz. Ele celebrou a missa hoje no túmulo de São Francisco de Assis, que é o santo da pobreza, é o santo que conversava com os passarinhos, é o santo que amava também a natureza, por isso que ele escreveu aquele célebre canto do irmão Sol e da irmã Lua. Bendito sejais, Senhor, pelo nosso irmão Sol, pela nossa irmã a Lua, pela nossa irmã a Mãe Terra, pelos nossos irmãos, todos, pela nossa irmã a morte corporal, que vai nos fazer encontrar com Deus. Portanto, não a morte segunda, ele diz, feliz quem morre na graça de Deus, e não aquele que vai morrer a morte segunda, que é a morte eterna. Dessa sim, que nós devemos nos precaver. Mas São Francisco de Assis não era nenhum pacifista, no sentido que se fala hoje, né? Não, ele pregava a verdade, inclusive pregou aos muçulmanos. Quando houve o cerco de Damieta, lá nas cruzadas, ele foi lá pregar a favor das cruzadas, que era para libertar os lugares santos. E foi se encontrar com o chefe muçulmano. E pregou a eles a doutrina correta, para que eles se convertessem, disposto até a morrer mártir. O que não aconteceu, porque o chefe muçulmano não quis. Mas ele era corajoso. Como também os discípulos dele. O maior número de mártires que nós temos são os franciscanos, que foram pregar as missões contra os erros, e muitos morreram mártires, inclusive Santo Antônio de Pádua, que quis ir para pregar lá no Marrocos aos muçulmanos para morrer mártir. Não aconteceu, ele ficou doente, mas ele voltou. Foi o grande pregador Santo Antônio de Pádua. Então vamos pedir hoje a São Francisco de Assis que nós nos consideremos todos como irmãos, fidelidade à doutrina de Nosso Senhor, à sua pregação. O evangelho de hoje é aquele que Nosso Senhor cura um paralítico. Ele tinha ido para a sua cidade, que é Cafarnaum, onde ele ficava mais tempo. Estava pregando numa casa, quando levaram um paralítico. Até o outro evangelista completa que, como a multidão cercava a casa, eles não podiam entrar, eles destelharam a parte da casa e deitaram o paralítico por cordas até na frente de Nosso Senhor. E Jesus, vendo aquele paralítico, e principalmente vendo a fé daqueles homens, por isso que Deus leva em consideração também aqueles que nos ajudam, não é só a pessoa. Diz lá, vendo a fé daqueles homens que fizeram aquele esforço para trazer o paralítico, em consideração a eles, por isso que é bom
aqueles que nos ajudam, aqueles que nos trazem à igreja, aqueles que são nossos catequistas, aqueles que nos dão bom conselho, todos esses vão receber também o perdão de nosso Senhor. Bem, e puseram aquele paralítico ali. Era óbvio o que eles queriam, era a cura daquele paralítico. E Jesus, de primeiro, não logo não curou. Mas disse para ele: meu filho, tem confiança, teus pecados te são perdoados. Eles não tinham falado nisso. Mas nosso Senhor foi olhar primeiro o problema da alma, que é mais importante que a paralisia do corpo. Essa já é a primeira lição que nosso Senhor nos dá. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o corpo e esquecemos que muito mais importante é a nossa alma. Como diz Santo Agostinho, nós fazemos tudo para viver o tempo possível aqui na Terra e esquecemos de fazer tudo para viver na eternidade. Fazemos tudo para cuidar do nosso corpo e às vezes não fazemos tanto para cuidar da nossa alma. Nosso corpo nós cuidamos, tomamos banho, nós vamos ao médico, nós nos alimentamos, nós temos cuidado com tudo aquilo que pode nos ferir. Todo mundo tem preocupação, não é? Como disse alguém, quer despertar a fraternidade universal? Anda com a porta do carro meio fechada, não totalmente fechada. Aquela porta fica meio... toda hora vai passar um e dizer: a porta está aberta. Buzina, atenção, a porta está aberta. Por quê? Porque é perigoso. Mas pouco se preocupa quando alguém está em estado de pecado. Os pais pouco se preocupam quando os filhos estão em estado de pecado. A gente tem que preocupar mais. Por isso que nosso Senhor primeiro cuidou da alma do homem. Depois ele vai curar o corpo, mas agora é a alma. Cuidar dos pecados. Nós, nessa pandemia, todos estamos preocupados e com medo de pegarmos o coronavírus. Com razão. Mas e a alma? Que é o mais importante. Morrer não é o fim. Morrer não é a coisa mais importante. O importante é o que vem depois. É o que nós queremos estar bem com Deus. De alguma coisa nós vamos morrer. Isso todo mundo sabe, né? Não precisa ninguém ficar apavorado. Mas a gente faz tudo com prudência. Por isso está todo mundo aí de máscara. Está todo mundo se protegendo, guardando o distanciamento, não indo a lugares onde tem muita aglomeração de pessoas. Por quê? Para a gente não se contagiar. Portanto, evitar todo o perigo. A gente lava as mãos, a gente higieniza com álcool. Aqui na igreja faz isso também. Mas o mais importante é que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos na Santa Missa, honrando a Deus, pedindo a proteção de Deus. Então, nosso Senhor primeiro curou a alma daquele homem. Teus pecados te são perdoados. Nosso Senhor tem poder de perdoar os pecados. E eles, aqueles fariseus, escribas, começaram a pensar, diz lá, pensar mal de nosso Senhor. Quem é esse? Só quem pode perdoar os pecados é Deus. Como é que ele está perdoando os pecados? Mas Jesus é Deus feito homem. E ele deu poder também aos homens de perdoar os pecados na confissão. Nosso Senhor quis fazer assim. Quando ele instituiu o sacerdócio na pessoa dos apóstolos e seus sucessores até o fim do mundo, porque ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E os apóstolos iam morrer, porque eles iam ter sucessores. Nosso Senhor disse para eles: os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Então nosso Senhor deu esse poder de perdoar os pecados aos homens da igreja, aos sacerdotes. Aqueles que receberam o sacramento da ordem podem perdoar nossos pecados, porque tem o poder dado por nosso Senhor. É um poder divino dado por nosso Senhor. E aqueles homens estavam duvidando que Jesus podia fazer isso. Então nosso Senhor vai mostrar que ele pode. E, em primeiro lugar, conhecer os pensamentos deles, porque eles só tinham pensado isso, não tinham falado. Então diz lá o Evangelho: Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal
em vossos corações. O que é mais fácil dizer para esse homem? Teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta, paralítico, toma essa maca sua e vai andando para casa? Todas as duas coisas são impossíveis, né? Tanto é impossível um homem perdoar pecados, que são feitos a Deus, como é impossível um homem dizer a um paralítico de nascença para ele sair andando. Então Jesus diz, então para que saibais que eu, o Filho do Homem, esse Filho do Homem, Nosso Senhor está usando aí a profecia de Daniel. O Filho do Homem é o Filho eterno do Pai. Tem poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta, toma essa sua maca e vai para casa. E na frente de todo mundo, o homem se levantou, ficou firme nas pernas. Ele, que era paralítico de nascença, tomou a maca e saiu andando na frente deles. Nosso Senhor estava demonstrando o seu poder de perdoar os pecados, tanto quanto ele tinha o poder de fazer um paralítico andar. Vamos aprender essa lição, cuidar da nossa alma. Por isso que a gente se confessa. Ah, mas eu vou me confessar um homem pecador como eu. É, mas é por isso mesmo que ele vai perdoar os pecados, vai te compreender. Se Nosso Senhor tivesse mandado a gente se confessar aos anjos, seria mais problemático, né? Porque o anjo não sabe nossos problemas, né? Ele não tem corpo. Imagina, eu vou confessar com um anjo, olha, eu tive um pecado contra a castidade. O anjo vai falar assim, o que é isso? Ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem esse tipo de tentação, ele é espírito puro. Já o padre é homem como eu, pecador como eu. Seu padre, eu tive um pecado feio. Ah, sim, é da natureza humana, vamos lutar, vamos vencer. Ele sabe o que é isso. Por isso que Nosso Senhor confiou aos homens, pecadores como nós, o poder de nos perdoar os pecados. E nós ficamos perdoados por nosso Senhor. Por isso que não importa muito a pessoa do padre, importa o poder que ele tem. Tanto faz eu confessar com um padre pecador, como um padre pio, muito santo. É o mesmo perdão, porque não é deles, é de nosso Senhor. É Ele que vai perdoar o pecado, não é o padre. E o padre ali está na pessoa de Jesus, diz, eu te absolvo dos teus pecados. É nosso Senhor que está absolvendo, é Ele que está perdoando. Como na missa o padre diz, este é o meu corpo. Ele não diz, esse é o corpo de Cristo. Não, esse é o meu. Porque ali o padre está falando, teologicamente se diz, in persona Christi. É a pessoa de Jesus que está ali, como na confissão, quando ele diz, eu te perdoo. Ele não diz, Jesus Cristo te perdoa. Não, eu te perdoo os teus pecados. Porque é in persona Christi. É Jesus Cristo que está nos perdoando. Por isso, como é bom a gente estar na igreja. Como é bom a gente ter certeza que recebemos o perdão. Como é bom a gente receber os sacramentos. Então vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, dia 12 de outubro é a festa dela, mês de outubro é de Nossa Senhora. Vamos pedir a sua intercessão, sua força, para que nós, cuidando da alma, cuidando também do corpo e da natureza, pensemos sempre que nós somos chamados para o céu. Essa é a nossa vocação. Amém.